Olá, doutor, está começando mais um podcast. Hoje o podcast é com o Matheus, que vamos conhecer um pouco aqui. Matheus Sabugo, para quem conhece o nosso amigo Sabugo de Palmeiras dos Índios, é o filho dele, né? Um cara que hoje a gente vai abordar assuntos como investimento. Nessa pandemia aí, a gente tem que arrumar de todo um jeito para ganhar uma mufunfa, para tomar uma cervejinha, comer um espetinho e dar uma namorada, o cabo é de lei também. Todo mundo tem que viver um pouco. Meu irmão, fale quem é você pro público. Boa, Neto. Antes de tudo, pessoal, prazer estar aqui, Neto. Falar um pouquinho aí da minha trajetória, ensinar a galera a investir um pouquinho, né? Acho que é importante para todo mundo, independentemente do que o cara faça na vida. É importante aprender a investir, que isso com certeza garante um futuro financeiro bem tranquilo para a pessoa, né? Bom, sou Matheus, sou filho aqui de Palmeiras dos Índios. Enfim, tem uns anos aí que acabei saindo da cidade, voltei agora. Sou um cara muito tranquilo, bicho. Trabalho com investimentos já há mais ou menos 3 anos, mas desde o começo da minha adolescência que eu comecei a estudar e entender um pouquinho melhor sobre isso, né? E acho que foi muito importante começar cedo para realmente, na condição que eu tenho hoje, chegar e saber o que fazer, né, em relação ao investimento. Realmente você começou cedo, porque seu pai, desde que você nasceu, seu pai já está empreendendo, né? Verdade. É de berço, né? Nasceu verdade. de berço. Mas você se formou, chegou a se formar em alguma coisa? Eu sou administrador, né, pela Universidade Federal de Alagoas. Terminei o ensino médio aqui em Palmeiras, no Instituto Federal, fiz o curso de informática lá, mas eu nunca gostei muito da área, né? E como eu já conhecia sobre investimentos, tinha essa veia empreendedora dentro da minha família, eu resolvi partir para a faculdade de administração, né? E aí foi muito tranquilo, os meus pais são administradores também, eles deram total apoio. Fui estudar em Maceió, né? E aí foi onde, de fato, eu comecei a ter mais contato com investimentos, a conhecer pessoas no meio, né? E aí acabou que as coisas foram andando por esse caminho, né? Não teve muito como fugir. E aí comecei a trabalhar com investimentos, como eu falei, há mais ou menos 3 anos. Eu comecei como assessor de investimentos. O assessor, basicamente, ele é o cara, pessoal, que vai ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Então ele vai entender todas as suas necessidades, senta, faz um planejamento, né? Então eu passei um tempo trabalhando dessa forma, e agora estou com alguns projetos, né, para seguir carreira solo, digamos assim, né? Se hoje quem está nos vendo quiser investir, Show. primeiro, explica para mim o que é investimento. Perfeito. Investimento, no meu ver, nada mais é que você abrir mão de algo agora, no presente, para você ter um retorno disso lá na frente. E não somente em relação a dinheiro, tá? Investimento é em relação a tudo. Por exemplo, você investe tempo quando você vai colocar um negócio, né? Você investe tempo quando você está estudando, por exemplo, para passar numa faculdade, para passar num concurso. Você precisa fazer esse investimento para lá na frente você ter uma recompensa. E no mercado financeiro acontece da mesma forma. A diferença é que a gente vai mexer com dinheiro, né? Então você abre mão, por exemplo, de gastar aquele dinheiro que você tem com alguma coisa hoje, né? Sei lá, comprar um carro, investir numa casa melhor, enfim, isso são só alguns exemplos, para que lá na frente esse dinheiro ele te traga rendimentos e consiga também crescer, né? Você tem um montante maior de dinheiro no final das coisas. Então investir basicamente é isso, abrir mão de usar aquele dinheiro agora no presente para fazer o uso dele numa quantidade muito maior lá no futuro. E quais são os tipos de investimento que a gente tem hoje no mercado financeiro? Apesar de que a internet hoje abriu um grande leque. Sim. Um grande leque. Tem cara hoje aí de 15 anos fazendo 1 milhão no TikTok, nesses aplicativos aí. E qual seria hoje como é que eu posso dizer, os investimentos do mercado financeiro hoje? Bacana. No mercado financeiro a gente tem 2 tipos de investimento, basicamente. Os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. A renda fixa, ela é todo aquele investimento que você sabe exatamente quanto vai ganhar ao final de um período X. Exemplo? Por exemplo, vamos dizer que você tem o seu dinheiro na poupança. A poupança é um investimento de renda fixa. Não é um dos piores de renda fixa, mas é um investimento de renda fixa. Quando você investe na poupança, você sabe
exatamente quanto que o teu dinheiro vai render naquele mês, naquele ano. Enfim, hoje a poupança está remunerando a 0,5% ao mês, né? Então, na renda fixa, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar ao final de um período. No caso da renda variável, que a gente entra em ações, fundos imobiliários, são investimentos que você não sabe exatamente quanto que você vai ganhar, mas existe uma perspectiva de ganhos muito maior do que na renda fixa. Tá. Todo mundo fala em ganhos. Sim. Eu estou aqui para tirar a dúvida de quem está nos vendo. Sim. E as percas? Acontece, não acontece? Como é? Porque eu vejo todo mundo arrasta para cima que ganha, que ninguém fala que perde. Quais são as percas da renda variável? Exatamente. Quando você investe em renda variável, existe um risco considerável de perda, né? Quando você compra uma ação, por exemplo, você não compra uma ação hoje e tem certeza que ela vai continuar subindo o resto da vida, pelo contrário, né? Vamos falar a língua do povo, a Nubank, vamos falar sobre o Banco do Brasil, vamos falar sobre a Americana, a língua do povo. Pronto, o povo conhece mais. Por exemplo, um exemplo mais recente agora. O Nubank, ele fez o IPO dele. O que é o IPO? É basicamente quando a empresa começa a negociar as suas ações dentro da Bolsa de Valores, né? Quando é uma empresa fechada, por exemplo, você tem o seu negócio, você é o proprietário, você tem um sócio ou outro. Vamos dizer que a empresa vale R$100 mil e você tem um sócio, né? Basicamente, se tem duas ações, cada um tem 50%, cada um tem 50 mil ali dentro da empresa. No caso, quando uma empresa faz o IPO, ela abre para o mercado, ou seja, abre para que outras pessoas, além daquelas pessoas que foram os sócios originalmente, possam passar a ser sócios da empresa também, né? E aí o Nubank fez esse IPO, era um IPO que estava sendo muito comentado no mercado, mas são ações que, após o IPO, basicamente só caíram, né? É uma empresa que, porra... Eu comprei e me lasquei. Pois mas é uma empresa que, assim, todo mundo usa, todo mundo tem um cartão roxo hoje na carteira, todo mundo tem a conta lá digital no seu celular, é uma empresa maravilhosa. Só que dentro do mercado existe esse risco. Você não vai comprar uma ação com a certeza de que ela vai subir, né? E aí você tem que analisar, ver os fundamentos daquela empresa, ver de fato quanto a empresa vale para você tomar a decisão de comprar essa ação num preço que realmente seja interessante, não pagando muito caro, né? A regra no mercado é você sempre tentar pagar mais barato do que realmente aquele ativo vale. Mas existe sim esse risco de perda, tá? Nos investimentos de renda variável, nos investimentos de renda fixa. Existe um risco, mas ele é muito pequeno. Vamos falar sobre porcentagens. Não dá para descrever numa porcentagem exata, né? Não, claro. Mas, por exemplo, numa ação, você corre o risco de perder tudo que você investiu naquela ação, né? Não, tipo, você está se referindo à variante, ela tem uma porcentagem maior de você perder tudo mais rápido ou também subir bem mais rápido do que a fixa. A fixa você tem, exato, pelo que eu entendi, você me corrige, a fixa você tem uma porcentagem menor de perca, porém vai ganhar menos também. Exatamente. E quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. E acho que isso é para tudo na vida, né? Se você vai colocar um negócio, por exemplo, você tem um dinheiro guardado, resolve colocar um negócio, você tem um risco daquele negócio dar certo ou não dar, né? Isso vai depender de várias variáveis aí, vai depender do momento que a gente está passando na economia, vai depender se o negócio foi colocado num momento certo ou não, vai depender da tua capacidade de gestão também naquele negócio, mas você tem o risco de perder aquele investimento que você fez, né? Basicamente é a mesma coisa que acontece dentro dos investimentos de renda variável, né? Para quem tem, vamos supor, tem gente aí nos assistindo, poxa, já tenho, sei lá, 50, 60 anos. Sim. E será que tá tarde para investir? Tá tarde, não tá tarde? Como é? Então, eu acho, particularmente a opinião minha, tá? Nunca é tarde para você começar a investir, né? Eu acho que quanto mais cedo você começar, é muito melhor, mas não é tarde, tá? Por exemplo, eu já atendi clientes que o cara começou a investir com 70 anos, 75 anos de idade, mas essa pessoa já tinha um patrimônio formado que estava na conta do banco, que estava na poupança, que estava num investimento que não rendia muito, e o cara quis fazer com que aquele dinheiro rendesse mais, né, naquele momento de vida que ele estava, o cara com 70 anos, mas para ele poder proporcionar um presente melhor. Afinal, o cara está com 70 anos já viveu a maior parte da vida dele, está na hora dele começar a usufruir, né, desse patrimônio que ele acumulou. No caso de pessoas mais novas, como a gente, por exemplo,
eu sempre falo que é muito mais interessante o cara começar o mais cedo possível, porque aí entra o poder dos juros compostos ao longo do tempo, né? Quanto mais cedo você começar a investir, maior a probabilidade de você ter um capital muito maior lá na frente. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, vamos dizer, o cara começou a investir, qual é a tua idade, Neto? Hoje eu tenho 26. 26. Vamos descer. 27, 17 de março, quem quiser mandar presente, eu estou aceitando. 24 de abril, também estou aceitando presente. 27 anos. Por exemplo, vamos dizer, geralmente antes dos 24, 25, a pessoa não tem muito dinheiro. Geralmente a galera está saindo da faculdade nessa época, está começando a trabalhar agora. Quem é estudante é liso. Exatamente. Não tem para onde. Exatamente. O cara está começando a ganhar o dinheiro dele agora e ele quer começar a investir, né? Vamos dizer, um cara que... E hoje você consegue começar a investir com qualquer valor que seja, né? Com R$30 você consegue começar a investir todo mês. Consegue até menos. Eu coloquei 8 ou foi 8,50, R$9 numa ação da Nubank. Exatamente. E tem ações mais baratas ainda. Exatamente. Que do nada ele... Exatamente. Mas vamos dizer que, por exemplo, o cara começou a trabalhar agora, está ganhando ali seus 2.500, 3.000 por mês. Vamos baixar isso, vamos botar o salário mínimo. Vamos botar o salário mínimo porque é até possível. É a realidade. E é a realidade da maioria das pessoas. Vamos dizer que você ganha um salário mínimo por mês, você consegue... se você é jovem, não tem nenhuma responsabilidade, você não tem filho, ainda mora na casa dos pais, você consegue juntar pelo menos R$100 ali todo mês, né? E todo mundo tem que ter essa cabeça de começar a se planejar o mais cedo possível, né? Porque a idade vai passar, o tempo vai passar, e se você não investir, lá na frente você vai estar dependendo de uma aposentadoria pública, vai estar ganhando o piso da aposentadoria e não vai ter dinheiro nem para comprar os remédios. Exatamente. A verdade é essa. Então vamos pegar um exemplo de um cara com 25 anos, que ele quer se aposentar aos 65, certo? Esse cara ele vai passar investindo basicamente 40 anos, né? E vamos dizer que sobra ali R$100 todo mês e ele quer começar a fazer esse investimento. A primeira coisa que o cara... Opa, perdão aqui, o despertador tocou. É o seguinte, esse cara, a primeira coisa que ele tem que formar é uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que você vai juntar, vai colocar no investimento seguro, certo? Pode até deixar às vezes na poupança, na conta do banco, mas é uma reserva que você precisa ter para caso aconteça alguma coisa. A gente nunca sabe quando é que vai acontecer uma emergência, quando a gente vai precisar ir no médico, por exemplo. Você não sabe se vai estar andando na sua moto na rua, vai sofrer um acidente, né? Você não sabe se vai bater o carro, se vai estourar um cano na sua casa, o que for. Então você precisa ter um dinheiro juntado para essa reserva. O que é que a gente recomenda hoje em dia? Que você junte pelo menos de 3 a 6 meses das suas despesas todo mês. Então vamos dizer que você gasta R$1.000 por mês. Se você tiver 3.000 guardado ali para essa reserva, você já está protegido, né, na maioria dos casos, a qualquer coisa que venha a acontecer na sua vida que você precise de desprender um dinheiro muito rápido, né? Para que você não precise pegar um dinheiro emprestado com o pai, com a mãe. Como vê o caso da pandemia, né? Exatamente. E aí, voltando a esse caso, vamos dizer, o cara começa a investir, né? Passou ali, já juntou a reserva de emergência dele e agora ele quer investir pensando lá no futuro, na aposentadoria. Por exemplo, o cara de 25 anos que investe até os 65 anos... Hoje, né, a gente tem uma taxa de juros no Brasil de 10,75% ao ano. No dia de hoje é dia 17 de fevereiro, né? Essa taxa ela varia. Por exemplo, no ano passado essa taxa estava em 2% ao ano. O cara investindo em 2% ao ano não ganha nada. Né? E aí quem queria investir naquela época tinha que tomar mais risco, partir para uma renda variável, enfim. Mas vamos dizer que o cenário está favorável. Hoje em dia, o cara que, com a taxa de juros a 10,75%, a pessoa vai estar ali mais ou menos tirando 0,85% ao mês, certo? Se você passar a sua vida inteira investindo a 0,85% ao mês, R$100 todos os meses, o patrimônio que você vai acumular aos 65 anos, né, ele é de mais ou menos R$680 mil, certo? Então você vê que você não investiu tanto, você não gastou tanto dinheiro, né, digamos assim, que às vezes é um dinheiro que o cara pega, R$100 hoje você entrar num espetinho e você gasta 100 conto. Exatamente. Você vai num restaurante no final de semana que... Qualquer coisa que saiu de casa hoje e gastou 100 conto. Exatamente. Então imagina que com R$100 por mês você consegue juntar um capital que lá na frente pode te dar uma renda mensal de mais ou menos R$7 mil, né? Isso para a aposentadoria da maioria das pessoas tá ótimo.
Tá ótimo. Quantos aposentados que ganham 7 mil reais aqui no Brasil? Poucos. Pouquíssimos. Né? Tem alguns privilegiados, óbvio, mas Sim. são poucos. E agora, por exemplo, falando dos mesmos... o cara com os mesmos 25 anos, só que investindo R$200 por mês ao invés de 100. Esse cara ele vai acumular mais ou menos R$1.360.000. Por quantos anos? Por 40 anos, dos 25 aos 65. Que esse tempo vai passar, galera. Vai passar. Os próximos 5 anos vão passar, os próximos 10, 15, 20. E a probabilidade de você estar vivo com 65 anos hoje é altíssima. Né? Como já se passaram os seus 15, como já se passaram os seus 20, como já se passaram os seus 25, os seus 30 anos, vai passar do mesmo jeito. Exatamente. E aí, por que eu digo que começar cedo é melhor? Vamos pegar esse mesmo exemplo de R$200 por mês. O cara começou a investir com 25 anos. Até os 65, ele vai ter mais ou menos R$1.366.000. Isso aí vai dar uma renda hoje, dentro do mercado, o cara com R$1.300.000, ele consegue fazer uma renda de R$14.000 todo mês. Investindo em quê? Hoje, eu vou chegar lá nesse ponto. Né? Porque tem aqueles investimentos que você vai fazer ao longo da sua vida para gerar patrimônio, e tem outros investimentos que você lá, quando for se aposentar, vai investir para gerar renda. Né? São duas coisas diferentes. Aumentar o teu patrimônio e gerar renda. Né? Voltando ao exemplo, o cara que começar, por exemplo, com 25 anos vai ter mais ou menos R$1.360.000. Se você esperar 5 anos, né, você começar a investir com 30 anos de idade, os mesmos R$200 por mês, o patrimônio acumulado desse cara vai ser de R$810.000. Investindo 200. Investindo 200. Então, o cara que perdeu 5 anos, ele deixou na mesa aí mais de R$500 milhão. Mais de R$500 milhão por ter começado 5 anos atrasado, né? Então, por isso que eu digo que quanto mais cedo começar, melhor, né? Eu até brinco que, putz, o teu filho, você está com a esposa grávida, o teu filho vai nascer, meu irmão, começa a investir, nem que seja R$30, R$40 todo mês, para com esse moleque com 18 anos, muito provavelmente você já vai ter acumulado ali dinheiro pelo menos de pagar a faculdade dele quando ele entrar na faculdade, ou de comprar o primeiro carrinho, ou enfim, dar aquele dinheiro se ele quiser investir num negócio, por exemplo. Você consegue começar a criar a liberdade financeira da tua família muito cedo, né? Então, assim, se você tá vendo aí, sua esposa está grávida, se você está grávida, comece a juntar um dinheiro logo cedo para esse menino, que eu tenho certeza que ele vai agradecer bastante lá no futuro. Agora eu gosto de sempre falar a realidade. Sim. A realidade que a gente vive hoje. Sim. A grande maioria hoje vive com meio salário mínimo. Sim. Tá? Outra maioria com um salário mínimo. Sim. E tem alguns privilegiados. Quando eu falo privilegiados, são pessoas que estudaram, se dedicaram, enfim, que também vivem. Sim, beleza. Para quem vive com meio salário mínimo, tá? Vamos fazer uma continha rápida. Sim. Vamos supor que o cara vai investir 10% da renda dele. Sim. Que é mais ou menos o indicado, independentemente de quanto você ganha, tá? Uhum. As pessoas indicam... Óbvio que você não vai deixar de viver sua vida, Sim, independentemente de quanto você ganha, né? Óbvio que se você tem uma renda menor, muito provavelmente você passa muito mais aperto na vida. Sim. Né? E se você tem uma renda maior, é muito mais tranquilo de investir. Né? Vamos lá. Mas pode continuar. Hoje o salário deve estar R$1.200. R$1.240, se não me engano. Vamos lá, vamos botar metade de 600. Para ficar uma conta de 10%, vai dar R$60 por mês. Sim. Tá. Vamos lá, que se eu quiser investir, essa pessoa só tem R$60 por mês. Vou fazer esse cálculo agora. Tá? E ela tem 25 anos. Certo. Ela quer investir por mais 25 anos. Mais 25 anos. 25 anos, a gente vai ter aqui 300 meses. 300 né? meses. Beleza. A R$60. R$60 por mês. Quantos a pessoa teria com 50 anos? Por 300 meses a 0,85, que é o mínimo que você consegue ganhar hoje na renda fixa. Renda fixa, porque ele está citando, se chama poupança. Exato. Não só a poupança, né? Mas os outros investimentos de renda fixa também. Mais conhece, né? Exatamente. A poupança é um investimento de renda fixa, mas tem outros que a gente vai falar um pouquinho mais também. Esse cara, se ele investir durante 25 anos, ele vai acumular R$82 mil, certo? Mais ou menos 82 mil. Não é muito, obviamente, mas é o que a pessoa consegue acumular, consegue investir. Mas tipo, o cara que ganha meio salário mínimo com R$82 mil, para ele é dinheiro demais. Exatamente.
é dinheiro demais. E ele só investiu 10% do que ele ganha. Exatamente. Quer dizer, não vai fazer falta para ele esses 10%, até porque ele não está gastando, está guardadinho ali. Sim. Né? Tá guardado. Então, gente, nunca é tarde para você investir. Mesmo você tendo pouco, você só ganha 200, tire 10% da 20. Se você tem meio salário, Exato. tire 10% da 60. Exato. Tem um salário mínimo, tire 10%, aí dá 120. Exatamente. Então, vai guardando o que você pode guardar, porque pode ter certeza, uma hora você vai precisar, que Deus proteja que nunca, né? Mas uma hora você vai precisar, e se não precisar durante a vida, lá na aposentadoria você vai precisar para remédio, você vai precisar para se locomover. A velhice chega para todos e para todas. Exato. E para se manter também, né? Porque, Sim. querendo ou não, a gente sabe que, velho, se você é um aposentado pelo INSS, se lá na frente tiver aposentadoria, né, que fique bem claro, que a gente não sabe se vai ter, sim. Você, com o salário de hoje, na velhice, muito provavelmente você vai ter uma casa para sustentar, você vai ter os seus remédios, os filhos já passou, cada um já está criado, enfim, mas você vai ter despesas, né? E por menos que você junte, hoje em dia consiga juntar e investir, lá na frente você vai ter algum dinheiro, né? É melhor do que não ter nada, é melhor do que pegar, gastar esses R$60, sei lá, em qualquer besteira que seja, que a gente sabe que a gente gasta. O brasileiro tem uma tendência muito grande ao consumo e não a economizar, né? Mas é muito necessário, pessoal. É muito necessário que vocês criem essa consciência na cabeça de vocês. Você não vai se tornar um investidor gigantesco de um dia para outro, né? Isso não acontece. Mas que você crie a consciência de juntar o teu dinheiro, de investir melhor, porque lá na frente isso vai fazer uma diferença na sua vida, por menos que seja. E eu tenho duas pessoas para indicar o Instagram disso. Primeiro é o Matheus, como é o teu nome? Matheus Vieira, sem TH, tá? Matheus só com T. Matheus Vieira, 3 A's no final. E um cara que eu sigo bastante também, que começou de baixo, se chama Tiago Negro. É um cara também que eu admiro. O Tiago Negro, o Primo Rico, acho que muita gente conhece. É um dos caras mais estourados, digamos assim, em relação ao investimento. O cara sabe muito. Veio de baixo também, né? Não é um cara que nasceu privilegiado. Sim. Tem muita gente que quebrou várias vezes, muitas tentativas. É uma história muito bacana, depois bota aí no YouTube. Exato. Depois terminar nosso podcast, bota aí no YouTube e tal. Mas a gente falou muito sobre investimento e não falou como investir. Sim. Se eu quero investir hoje na Bolsa de Valores, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Beleza. Hoje é muito fácil você investir. Todo mundo tem celular, todo mundo tem computador em casa. Acho que já é uma realidade para a maioria das pessoas. Pelo menos um celular todo mundo tem, um celular, um smartphone, né? Hoje em dia você não vê gente com cara, por mais vezes que seja, ele não anda de uma terninha. Verdade. Você vai abrir a conta em uma corretora, né? Uma corretora de investimentos. A corretora, hoje quais temos no mercado? A gente tem a XP, o BTG, Clear, Rico. Existe uma infinidade de corretoras, né? Qual é que a gente não paga taxa? Tem uma taxa. Então, a taxa, hoje em dia, para você abrir conta em corretora, você não paga nenhuma taxa. Os investimentos em si é que, dependendo, tem taxa, tem imposto de renda, né? Isso aí vai variar de investimento para investimento. E aí, primeiro passo, você vai abrir conta numa corretora. Eu gosto de duas, tá? Da XP Investimentos e do BTG. Trabalhei nas duas, são as duas que eu tenho mais proximidade. A XP é do Primo Rico, é? Não. A XP ela foi fundada mais ou menos uns 20 anos atrás, lá em Porto Alegre, se eu não me engano. Acho que é Porto Alegre. Ou foi Florianópolis ou foi Porto Alegre. E aí os caras cresceram, hoje é a maior corretora do Brasil. E o BTG é o maior banco de investimentos. São dois tipos de instituição diferentes, mas que para o cliente final eles fazem a mesma coisa. Tá? Certo. Aí você vai abrir conta na corretora. Como eu falei, indico a XP e o BTG. E aí você vai... Hoje, quando você abre uma conta numa corretora, o próprio aplicativo vai te fazer várias perguntas para entender o teu perfil de investidor. Sim. Então vai entender se você é um cara conservador, que é aquele cara que tem aversão a risco, né? O cara que não pode ver um centavo negativo em relação àquele dinheiro que ele botou na conta. Tem um perfil moderado, que é algo assim, o cara até consegue correr um pouquinho de risco, mas não muito. E tem o perfil agressivo, que realmente é o cara que vai partir para investir em ações, fundos imobiliários e investimentos mais agressivos, né? Para traduzir isso, o conservador é aquele que tem 10% de risco, o moderado é 50% e o agressivo é aquele que já vai para
70%, 80%, 90%. Mais ou menos. Mais ou menos. Não é exato, gente. Exato. É para você entender como exatamente. É o negócio. Exatamente. E aí, o próprio aplicativo vai te dar as opções, vai fazer as perguntas, vai escolher o teu perfil e ali ele já vai indicar alguns investimentos para você. Você vai colocar qual é a tua renda, quanto que você pode investir todos os meses, por exemplo, qual é a tua periodicidade de investimento. E aí ele vai te indicar ali os melhores investimentos, né? Hoje em dia, eu não aconselho ninguém, por exemplo, a abrir a conta numa corretora e já começar a investir sem saber nada. Hoje em dia a gente tem muita informação aí na internet, de graça, para você começar. Né? Então tem o meu Instagram, né? Eu estou sempre falando sobre investimento, sempre dando dicas. Qual é mesmo? Já esqueci. Matheus Vieira, sem TH e com 3 As no final. A gente vai deixar aqui na embaixo. descrição. Inclusive, esqueci de dizer. Pessoal, é o seguinte, o Neto falou naquela regra dos 10%, né? Investir todos os meses. E aqui, um dos primeiros livros que eu li, tá? Ele não é sobre investimentos, mas ele é sobre o cara criar essa mentalidade, né? De juntar dinheiro, de investir. Se educar. Se educar, exatamente. De juntar esses 10%, o livro fala também todos os meses. Viver, digamos assim, abaixo das suas condições, né? Então, se você ganha R$2.000 no mês, você vai tentar gastar um pouco menos para todo mês sobrar um dinheiro. A não ser, a gente sabe que existem casos que o cara realmente não sobra, né? Mas a gente está falando aqui, na média, o que é que dá para acontecer. Esse livro aqui tá O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele tem todos esses ensinamentos e eu vou sortear esse livro lá no Instagram, tá? Quando o podcast sair, a gente vai, no mesmo dia eu vou colocar uma foto, no caso, agora, né? Eu coloco a foto agora lá no Instagram. Quem quiser participar, vai lá no comentário da minha foto aqui com o Neto, comenta hashtag eu quero ganhar. E a gente vai fazer o sorteio desse livro aqui para quem está assistindo a gente. Que massa, deixa eu dar uma olhada. É muito bom, cara. É um livro curto, né? É um livro que você não enjoa de ler. Você consegue ler devagarzinho. E para você ter ideia, eu acho que esse aí é o 4º ou 5º que eu tenho. Clássico sobre a sabedoria e da riqueza, com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Pois é. Para quem quiser também dar uma olhada aqui. E outra, o sorteio é 0,800, viu? 0,800. Eu vou entregar na casa da pessoa, viu? Certo. Palmeiras dos Índios, Maceió, Arapiraca. Deixa já ele aqui para o pessoal tá olhando para a cara dele. E aí, onde é que a gente tava? Que eu até me perdi aqui. Eu nem lembro mais, mas vamos lá. Sim, sobre a corretora. Sim. Depois da corretora... E aí, como eu estava falando, eu não indico ninguém a começar a já colocar o dinheiro na corretora e começar a comprar ação, ou até na renda fixa, que você sabe que não vai perder, mas às vezes você não sabe o que está fazendo. Eu acho que é mais importante hoje a galera começar por isso daqui. Se educar, né, entender. Você pode fazer isso enquanto já está juntando dinheirinho aí, mas tenta não abrir a conta e já sair investindo sem saber o que, é que você está fazendo. Porque até eu mesmo, quando comecei, isso já tem o quê? Uns 10 anos atrás, eu comecei a fazer muita merda com o dinheiro que eu tinha juntado e acabei perdendo dinheiro todinho, porque eu achava que eu ia ficar rico do dia para a noite investindo. Né? Eu não me programei, não fiz o planejamento financeiro. Não é milagroso, né? Não é uma coisa milagrosa. Não. E aí vai abrir conta numa corretora e aí vai ter lá as opções de investimento e o cara vai escolher aquilo que se adequa melhor ao perfil dele, né? E vai começar a investir. E assim, a gente fala todos os meses, né? Porque você tem que começar a criar esse hábito, né? De todo mês juntar um dinheirinho e investir. Todo mês juntar um dinheirinho e investir. Não necessariamente a corretora te obriga a investir todo mês, né? Você manda o dinheiro quando você quiser. Você vai abrir a conta na corretora, você tem o dinheiro na conta do banco, né? Faz um Pix ou uma TED para a tua conta na corretora e lá você vai começar a conseguir investir, né? Escolher os investimentos. Vamos lá agora. A parte que todo mundo tem dúvida, acredito. Vamos supor que eu sou um cara moderado. Sim. Eu tenho medo, comecei agora, estou com medo de investir nisso. Qual dica você me daria? Claro que tem diversos aí na internet, mas você, Matheus, qual dica você me daria para o cara que está começando hoje? Certo. O cara que está começando hoje, independentemente do perfil, o que é que eu sugiro? Vai no feijão com arroz, né? Faz o básico, digamos assim, aquele feijão com arroz bem feito, aquele feijão com arroz caseiro que dá certo, né? Que você come e acha maravilhoso. Vai no básico. Hoje, quais são as opções de começar no básico? Tesouro direto, que é um tipo de investimento de renda fixa. Só para explicar uma coisa, pessoal. O investimento de renda fixa, você sempre está emprestando dinheiro para alguém, né? E você vai receber juros em relação a isso, que vai ser
você vai emprestar dinheiro ou para o próprio governo brasileiro, ou internacional também, mas estamos falando do governo brasileiro, ou para os bancos, ou para alguma empresa, certo? Basicamente esses três. Aí, vamos pegar o mais básico, que é o Tesouro Direto. No Tesouro, você está emprestando dinheiro. O que é Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma modalidade de investimento em renda fixa, onde você vai estar emprestando dinheiro para o governo e, em troca, ele vai te dar uma remuneração de acordo com a taxa de juros que for acordada ali no momento que você está comprando esse título. Beleza, né? Entendido. E aí, hoje existem 3 modalidades de investimento dentro do Tesouro Direto. Você vai ter o Tesouro Selic, que basicamente ele acompanha essa variação na taxa de juros, como eu falei antes. A taxa de juros no ano passado estava 2% ao ano. Então, quem investisse no Tesouro Selic estaria ganhando mais ou menos 2% ao ano. Hoje, se você começar a investir agora, você vai estar ganhando mais ou menos 10,75% ao ano, né? 0,8% ao mês, mais ou menos, 0,85%. E aí, isso vai variando ao longo do tempo. A gente já chegou aqui no Brasil a ter, no final da década de 90, taxa de juros de 45% ao ano. Ou seja, basicamente em 2 anos você dobrava o dinheiro que você tinha investido. Se você botou R$1.000, você ia tirar 1.400. Exatamente. Em um ano. Em 2 anos você já praticamente teria dobrado. O dobrado. Né? A gente é um país que sempre teve taxa de juros. Foi quando o nosso senador Fernando Collor de Mello. Foi mais ou menos nessa época aí. Fez o confisco da poupança, deixou muita gente traumatizada. Né? Isso é algo que acredito que hoje em dia é muito difícil de acontecer, né? Em condições normais, digamos assim, e até em condições um pouco mais abaladas. Né? A gente é um país que a gente vive em crise, a gente passa de uma crise para outra. A gente aprende a se adaptar exatamente. Ao longo de cada crise. Mas é um país que vive em crise. Né? Aí tem a Selic. Tesouro Selic, tesouro pré-fixado, que é o seguinte: a Selic ela vai acompanhar a taxa de juros. O pré-fixado, você vai escolher um título que você sabe exatamente quanto vai ganhar. E aí hoje, no tesouro pré-fixado, tem investimento, quanto mais longo o investimento, melhor ele remunera. Né? Então vamos dizer, 1 para 2, isso aqui é um exemplo, mas o investimento para 2 anos está remunerando 11%, o investimento para 5 anos está remunerando 13% ao ano, um investimento para 10 anos está remunerando 16%, 17%. Aí entendeu? quem está em casa fala, bicho, mas é pouco demais, sim, mas esse é o cara que está começando, é o cara que não quer perder dinheiro. Exatamente. É o cara que ele está botando aquele dinheirinho ali para virar uma futura poupança dele. Exatamente. Lá, não é exatamente. Que é o que eu acho que todo mundo deveria fazer. Na verdade, mesmo que o seu perfil seja arriscado, você tem que fazer isso ao longo do tempo e juntando parte do seu dinheiro num investimento mais seguro, que pelo menos uma garantia você tem, digamos assim, né? Porque se os seus investimentos em renda variável, né, você sendo agressivo, derem errado, pelo menos o dinheiro ali está mais protegido, entendeu? Então, pelo que eu entendi, ele quis dizer o seguinte: você pode ter 2 tipos de renda, a variável e a... Exato, e a renda fixa. E aí, o terceiro tipo de investimento dentro do Tesouro é o Tesouro IPCA+. O que é isso? O Tesouro IPCA+, ele vai sempre remunerar a inflação daquele período mais uma taxa de juros pré-fixada, igual esse último exemplo que eu falei. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma inflação aqui ao ano de 5%, né? Que a gente sabe que a inflação ela corrói o nosso poder de compra ao longo do tempo. Esse tipo de título ele vai remunerar a inflação, como eu falei, 5%, mais uma taxa pré-fixada de 5%. Então, no final das contas, é 10%. Né? É basicamente isso. Então, ele vai acompanhando. Se a inflação subir, o teu dinheiro também vai passar a render mais. Aí você já está protegendo o dinheiro. Se descer, vai passar a render menos também. Né? Mas, nesse tipo de título, de qualquer jeito, você está ganhando da inflação, o que é maravilhoso, né? Porque você não está perdendo o poder de compra. A gente sabe como era começo da década de 90, quando o próprio presidente Collor, na época, confiscou a poupança, a gente tinha uma inflação que ela chegou a bater aqui no Brasil alguns milhares % ao ano. Né? Então imagina, você vai no mercado hoje comprar 1 quilo de arroz. Amanhã o arroz está valendo o dobro. No terceiro dia está valendo 4 vezes do que no primeiro dia. Era assim, era loucura. Quem é mais velho lembra daquele barulhinho da maquininha de botar preço que ficava dentro do supermercado? Era o tempo todo mudando, né? E aí, dentro do Tesouro, basicamente isso. Nas próprias corretoras você consegue fazer esse investimento, né, nesses títulos do Tesouro, ou pelo site do próprio Tesouro Direto, né, você consegue abrir uma conta no Tesouro e começar a fazer esse investimento. E nas variáveis, qual hoje
Hoje você investe. Vamos falar sobre o que você investe hoje. Sim. Quais são as rendas variáveis que você... Eu sei que tem milhares e milhões aí, mas quais são as que você investe hoje? Hoje, a minha carteira de renda variável, ela tem ações e fundos imobiliários. E certo? Quantos por cento da sua carteira? Perto de 100%. Perto de 100%, mas o meu perfil é totalmente diferente. Né? Eu vivencio o mercado todo santo dia. Né? Eu tenho um dinheiro, óbvio, que eu estalo e no investimento mais tranquilo, que eu uso tanto como uma reserva de emergência como uma reserva de oportunidade. Ou seja, se o mercado de renda variável cair muito, eu tenho esse dinheiro para usar e comprar alguma ação que esteja muito barata, né? Enfim, mas hoje eu acho que mais ou menos os 80%. Mas vamos falar nomes. De renda variável. Das rendas variáveis. Vamos lá. Fundos imobiliários, eu tenho uma carteira de fundos imobiliários. Explicar o que é um fundo imobiliário, pessoal. Imagina esse espaço aqui, né? E esse espaço, todo mês é pago um aluguel nele. No fundo imobiliário, é a mesma coisa que acontece, basicamente. Você passa a ser dono de uma parte desse aluguel. Então, se você comprar a cota, vamos dizer, desse espaço, todo mês parte do aluguel vai cair direto na tua conta. E aí a gente tem fundo imobiliário. Por isso que é um investimento bom, porque você entra em imóveis que muito provavelmente você não conseguiria entrar se você fosse comprar na pessoa física ali diretamente. Né? Vamos falar sobre Americanas gostam muito de fazer isso. Investir em fundo imobiliário. Não, ela ou compra... sim. Tá ligado? Para alugar. Exato. As próprias empresas fazem isso, né? E aí, por exemplo, um fundo imobiliário você consegue ser dono de parte de um shopping center. Sim. Você consegue ser dono de parte de um prédio de escritório, que a gente chama de lajes corporativas, que geralmente fica Não ali. vai chegar lá e dar carteirada, eu sou sócio. Eu sou sócio. Você viu essa semana? O cara comprou 2 ações de Magazine Luiza, entrou na loja e queria levar uma geladeira de graça. Pô. Aí não existe. Aí não existe. E aí, voltando, nos fundos imobiliários você vai passar a ser dono de bons ativos imobiliários. E geralmente, em média, eles pagam mais do que ativos menores. Vamos dar um exemplo aqui. Eu até conversei com um cliente essa semana que ele estava querendo vender uma casa. Ele recebeu uma oferta de R$200 mil e ele recebia ou era 500 ou era 600 por mês, né, de aluguel. Fora que tem que pagar IPTU, enfim, tudo mais. Esse mesmo valor, esses mesmos 200 mil investidos no fundo imobiliário, eles geram hoje uma renda de mais ou menos R$1.700, R$1.800 por mês. Então é uma diferença gigantesca, justamente pelo tipo de imóvel que você está investindo, né? Então, aqui no estado, dá um exemplo. Maceió Shopping, lá em Maceió, é de propriedade de um fundo imobiliário. Os 3 shoppings, na verdade, de Maceió, Parque Shopping e Shopping Pátio. Os 3 são propriedade de um fundo imobiliário. Então, uma cota de um fundo imobiliário desse hoje... Daqui uns dias eu vou perguntar se o pequeno também vai botar lá, fazer a Alô, pequeno, meu irmão. Abraço, meu irmão. Precisou de alinhamento, balanceamento, qualquer serviço para o seu carro, condicionado, mecânica, que você precisar, vai lá no pequeno, que o pequeno resolve. O homem é bom. Pequeno, daqui uns dias bota lá na bolsa que eu vou comprar a ação sua. E aí você consegue ser dono de parte desses imóveis, né, com um valor muito baixo. Hoje você consegue comprar a cota de fundo imobiliário com R$10, por exemplo. Lógico, quanto mais você tiver investido naquele fundo, melhor vai ser a tua renda mensal, né? E na minha carteira também tenho ações, né? Hoje eu particularmente prefiro ações de bancos, né? Então eu tenho Bradesco, Banco do Brasil, BB Seguridade, que é o braço de seguros do Banco do Brasil. E eu gosto bastante das empresas do setor de energia elétrica, porque são empresas bem consolidadas e que elas conseguem remunerar o acionista muito bem, né, por meio dos dividendos, que é a divisão do lucro da empresa ao longo de um período. Explica lá o que é dividendo. Dividendos é o quê? Vamos lá. Vamos dizer que a gente é sócio num negócio, né? Todo mês esse negócio dá um lucro, né? O que é que a gente pode fazer com esse lucro? Ou a gente divide para nós dois, vamos dizer, deu R$100 de lucro, 50 para mim, 50 para você, ou a gente pode reinvestir no próprio negócio. Vamos comprar, sei lá... Vamos melhorar as placas solares. Exatamente, vamos investir mais. Se eu tenho um barzinho, vamos colocar mais mesas, vamos dar uma melhorada nas mesas, por exemplo. A gente tem essas duas opções. A empresa, ela tem essas duas opções também, né? Qualquer empresa. No caso, as empresas que estão listadas em bolsa, elas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do lucro delas ao longo do período. Elas podem distribuir mais,
né? Mas Estamos falando de milhões, viu? Exatamente. 25% de milhões ou bilhões. Exatamente. E aí elas podem distribuir ou podem reinvestir, né? E aqui no Brasil, como eu falei, 25% tem que ser distribuído para os acionistas, né? Então o dividendo nada mais é que parte desse lucro. A empresa, ela vai, depois de um período, vamos dizer, depois de um ano, ela vai dizer, nesse ano a gente teve esse lucro de X, né? E a gente, desse lucro, vai dividir uma parte para os acionistas, né? Então, e só interrompendo um pouquinho, esses dividendos ele pode ser pago mensal, trimestral ou semestral, anual. Isso depende de empresa para empresa. Por exemplo, Itaú é uma empresa que ela distribui dividendo todos os meses, né? Mas tem empresas muito boas que elas distribuem esse dividendo uma vez no ano. Ou às vezes nem distribui naquele ano, mas quando distribui, depois de 2, 3 anos, dá uma pancada. Entendeu? Então, eu gosto muito de bancos e de empresas do setor elétrico justamente porque elas têm uma periodicidade de divisão desse lucro maior, né? Geralmente, fechou um trimestre, fechou um semestre, os caras já estão distribuindo, né? Vem aí quanto vão distribuir e passam esse dinheiro para os acionistas. Eu quero entrar agora numa parte que é mais nova sobre esse tal de investimento. Sim. Eu estava vendo, não sei se foi em algum podcast, eu assisto podcast todo santo dia, no mínimo 6. No mínimo 6. Quando eu não estou vendo o podcast inteiro, eu vejo os cortes. Eu também, eu sou assim. O dia todinho, não assisto esse, né? Porque televisão só é notícia ruim, eu não gosto de notícia ruim. Exatamente. Eu vi uma situação sobre o pessoal estar investindo bastante no negócio de jogo. Eu esqueci o nome agora. As criptomoedas, NFT. Vamos lá. Antes de tudo, isso aqui não. Tudo que a gente está falando, pessoal, não é recomendação de investimento, né? A gente está batendo um papo. Sim, batendo um papo aqui. A recomendação só quem pode passar são os profissionais no momento de trabalho deles, né? Eu sou assessor de investimentos. Eu posso recomendar dentro do meu horário de trabalho. Qualquer coisa que eu falo em rede social, no podcast, eu explano, mas eu não estou dando uma recomendação, tá? Só para deixar isso claro, enfim, a gente se correr errado, a multa é grande. É grande. E aí, a gente está falando de NFT, né? NFT, basicamente, é um tipo de ativo que lhe dá propriedade sobre aquele ativo. Geralmente ativos digitais. Vamos dizer que essa caneca aqui, Barão, Doutor Podcast, essa caneca ela é uma foto, né, que está nas redes sociais, está em qualquer canto. Eu posso comprar essa foto e ela vai virar minha propriedade, né? Isso é muito bizarro. É bizarro. Isso é bizarro pra caralho. E as pessoas estão fazendo isso hoje em dia como principalmente com arte. Começaram a fazer com música agora, por conta de direitos autorais e tal, mas é principalmente com arte. E aí vai dar a propriedade sobre isso daqui. Você pode até tirar um print dessa foto, obviamente vai sair com menos qualidade, não vai ser o original ali, mas quem tem a propriedade sou eu, né, que sou o dono daquele ativo. Basicamente, hoje as NFTs estão se expandindo para tudo. Então, gente, pesquisa. Como é NFT? Velho, é bizarro. O cara desenha um cabo magricelo com 12 pauzinhos e bota para vender. Tem quem compra por 50 mil, por 100 mil, 1 milhão. O Neymar acabou de comprar 2 NFTs por 6,2 milhões de reais. É absurdo. Bicho, é absurdo. Você pode olhar lá, principalmente quem gosta de jogo aí, de jogo de bola. Depois dá uma olhada lá no Neymar, que ele até tinha mudado a foto do perfil, botou uma NFT que ele comprou milhões. Exato. O cara fez isso, qualquer pessoa pode fazer e qualquer pessoa pode vender. Exatamente. Só basta você, a pessoa que está do outro lado, gostar e oferecer o valor que você quiser. Exatamente. Enfim, explicado NFT. E criptomoeda? Vamos lá. As criptomoedas elas surgiram como um meio de pagamento alternativo às moedas tradicionais. O que é que eu chamo de moeda tradicional? Real, dólar, euro, tudo isso. Aquele dinheiro palpável, digamos assim. E as criptomoedas elas surgiram justamente para você poder fazer transações comerciais, né? Você pagar um dinheiro para outra pessoa sem precisar que aquilo esteja registrado no sistema bancário do país, né? Então é totalmente desregulamentado. Só que as criptomoedas, além disso, elas passaram a ser, assim como as NFTs, um instrumento de especulação. Basicamente, as pessoas compram e vendem na expectativa de alta ou de queda daquela criptomoeda, né? Eu gosto bastante da ideia da criptomoeda como um meio de pagamento desregulamentado, só que hoje em dia
ela virou uma forma de especulação, né? Paga imposto? Paga. Você tem que pagar imposto sobre o ganho, tá? Todos os investimentos, pessoal, que vocês fazem, você tem que pagar imposto sobre o ganho. Eu não vou te dizer ao certo em relação à criptomoeda, até porque eu só tenho as NFT, um pouquinho de NFT, né, que é o que dá para comprar, mas eu muito provavelmente não vou vender agora. Mas todo investimento que você faz, você tem que pagar um imposto sobre o ganho que você tem, né? Então, geralmente, esse imposto aqui no Brasil, para renda fixa, ele começa em 22,5%, baixa até 15%. Ações, 15%, somente sobre o ganho também. E se você vender mais de 20 mil reais por mês, no caso das ações, né? Se você tem ação, vendeu menos de 20 mil reais por mês, você não precisa se preocupar em pagar o imposto, porque não vai ser cobrado. Fundo imobiliário também, você paga sobre o ganho, né? 20%. Do que você teve de rentabilidade aí, né, positiva. Mas basicamente isso. Todo investimento irmão, vai pegar. E se não tiver? Se você não tiver ganhos, você se desfazer daquele ativo, você não precisa pagar o imposto de renda. Você vai ter que, na declaração do imposto de renda, declarar o que você tem, né, todo ano, mas você não precisa pagar imposto se tiver perda ali naquele investimento. Massa, velho. Como é que eu posso dizer? A internet é um lugar sem dono, porém com muitos donos. Exatamente. E com muitas oportunidades. Com muitas oportunidades. Tem oportunidade para tudo no mundo. Vamos supor que eu tenha 100 reais. Sim. Hoje eu já posso começar a investir? Pode. 100 reais. 30 reais você consegue comprar título do Tesouro, como eu falei antes, né? Hoje um título do Tesouro mais barato está na casa de 30 reais e alguns centavos, 50 centavos, se eu não me engano. 100 reais você consegue investir. 100 reais você consegue até diversificar, né? Que é muito importante. Você não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Você fazer um investimento aqui, outro investimento acolá, você consegue diversificar em vários ativos, né? Desde que aquele capital você consiga comprar uma coisa. Me diga qual é a importância de ter um bom planejamento para a gente investir. Qual é a importância disso? Boa. Eu acho que assim, até antes de você começar a investir de fato, se você já começou a investir sem ter um planejamento ótimo, né, porque você já está se remunerando lá na frente, já deu um passo grande, né? Mas o planejamento é muito importante para você saber o quanto você pode investir, o quanto de risco você está disposto a correr, né? E entenda como risco de fato perder dinheiro, porque isso em algum momento vai acontecer quando você está investindo. E você saber, por exemplo, vamos dizer, eu quero acumular R$1 milhão na minha aposentadoria. Com um planejamento financeiro bem feito, eu consigo saber hoje quanto que eu tenho que juntar por mês, qual é a remuneração que eu tenho que ter em cima desse dinheiro para eu chegar nesse 1 milhão lá no futuro. E quanto tempo vai chegar, né? Exatamente. Vamos dizer que eu queira passar esses 40 anos, né, para chegar em 1 milhão. Eu já tenho o tempo que eu vou passar, mas aí eu vou achar o aporte que eu tenho que fazer todo mês e a taxa de juros que eu tenho que ganhar para chegar nesse 1 milhão lá na frente. Então, o planejamento financeiro ele serve, vamos dizer assim, como um guia, né? É uma ferramenta que serve como um guia, de fato, para que você saiba exatamente o que tem que fazer, consiga construir uma estratégia e não se perca nessa estratégia ao longo do tempo, né? Que eu acho que é o mais importante. Me diga uma coisa, já que você tem vários clientes e tem uma experiência bem vasta, como é que funciona, bicho, a cabeça do investidor? Interessante. Aqui no Brasil, sendo bem sincero, a gente começou a falar de investimentos há muito pouco tempo. Acho que todo mundo viu bombar mais ou menos há 2, 3 anos atrás. Máximo. Né? E foi onde, acho que também por conta da disseminação disso na internet, né? Graças a Deus, a internet deu voz para que pessoas experientes nesse assunto pudessem falar muitas vezes com pessoas que não iam ter acesso a isso, né? Porque imagina, o cara está aqui em Palmeira, vamos botar 10 anos atrás, né? A internet ainda caducava, não era todo mundo que tinha... Só discado tem. Pois é. Aí o telefone fica mudo, ninguém consegue ligar. Exatamente. Só quem é velho vai saber disso. E aí, naquela época, você não tinha o acesso a essa informação, né? Muito provavelmente você ia no banco e investir no que o gerente te indicasse ali, não ia saber se era bom, se era ruim. Enfim. E aí,
hoje em dia, todo mundo consegue ter esse acesso à informação, né? E aí, com esse acesso à informação, as pessoas começaram a se conscientizar mais, começaram a buscar realmente mais sobre investimentos. E aí, qual que é o grande problema disso? Elas começaram a buscar, a querer investir, isso eu já vi vários casos, mas elas não estavam preparadas para aquilo. Quando eu digo preparado, eu não falo nem do dinheiro que o cara tem, ou quanto ele quer investir, mas é na questão da cabeça do cara, na mentalidade dele como investidor. A gente sabe que, por exemplo, o empresário, eu comparo muito o investidor sempre com o empresário. O empresário é um cara que toma muito risco, né? Um mês o negócio está bom, outro mês não está. Está péssimo. Exatamente. E o cara vai levando isso ao longo do tempo, né? E o investidor é a mesma coisa. O empresário, por exemplo, é um cara que tem muito foco. Se o cara bota um negócio e quer que o negócio dê certo, meu irmão, o cara vai fazer o que for preciso. Tem um amigo meu que ele fala, bicho, se for preciso fazer o meu negócio dar certo, eu como ovo e banana todo santo dia para sobrar dinheiro para fazer o negócio dar certo. E a cabeça tem que ser essa, né? Você tem que ter foco naquilo que você está fazendo. O cara tem que ter resiliência, porque assim como nos investimentos, assim como nos negócios, vão ter períodos ruins, né? Acho que a pior coisa que aconteceu recentemente para todo mundo foi a questão da pandemia. Então você imagina, o governador baixou um decreto que no outro dia você tem que estar com as portas do negócio fechadas. E aí, meu irmão, como é que eu vou alimentar minha família? Como é que eu vou pagar os funcionários? Porque se eu tenho um negócio que eu tenho 10, 15 funcionários, 20, 100, são um número absurdo de pessoas que dependem de você, no final das contas, né? E aí a pandemia veio, deixou todo mundo cego, digamos assim, sem saber o que fazer. Irmão, se o cara naquele momento não tinha a resiliência necessária para enfrentar aquele período, né, do jeito que fosse, muito provavelmente quem não teve está com o negócio fechado, não conseguiu ir para frente, né? E aí, para o investidor também é muito importante essa resiliência, porque vão ter períodos muito bons. Por exemplo, o ano de 2019 era um ano que tudo que você comprava subia. Parecia que todo mundo tinha o toque de Midas. Tocava, virava ouro, ia lá para cima o preço, né? E depois de 2020 a gente teve uma pandemia que, além dos negócios, também dificultou a vida de quem investe, né? Então o cara tem que ser muito resiliente nesse momento, ficar com a cabeça muito fria, né? Independentemente da situação que ele tá passando ali, de complicação, e também ter muita paciência, né? Porque, assim como tudo que você faz na vida, você não tem resultado do dia para a noite. Se você começa a estudar para um concurso, então, por exemplo, o cara agressivo, ele sofre um bocado, né? Sofre. Eu já vi gente perder muito dinheiro durante a pandemia, muita gente conseguiu recuperar e muita gente não, né? Vai muito do que você fez ali no meio daquele caldeirão que estava acontecendo. E né? sobre nossa Palmeira dos Índios? Sim. Qual é a demanda hoje para os palmeirenses sobre o investimento, velho? Boa. A gente tava conversando aqui, antes de gravar, em off, falou, bicho, Palmeiras tá assim, tá precisando disso, daquilo. É verdade. Qual é a demanda? Véio? Verdade. O que acontece, bicho? Hoje, eu acho que todo mundo que começou a entender um pouco mais, a ver na internet, né? Nem que você siga o cara no Instagram, veja um post ou outro, enfim, começou a entender um pouco mais sobre investimento e começou a se interessar, né? Só que não tinha alguém aqui em Palmeiras com, vamos dizer assim, essa proximidade para falar com o cara, né? Para conversar sobre investimentos como a gente está conversando aqui, né? Porque isso eu vi conversando com muitos amigos meus daqui que chegam, pô, o Matheus está lá em Maceió, cara, e aqui talvez tenha uma demanda legal para você ensinar o pessoal, para você. E aí realmente a gente viu que tem uma demanda de pessoas que querem aprender, que se interessam por investimentos, que estão com os olhos abertos para isso, né? A buscar mais, a entender mais. E aí hoje eu acredito particularmente que tem uma demanda grande de pessoas que querem aprender mais, que querem investir mais. Inclusive é um projeto nosso, tá? Trazer um pouco mais de educação financeira aqui para o pessoal de Palmeiras, região, enfim. Mas para os interiores Eu quero entrar como sócio. Vamos embora. Porque tem acho que muitas vezes essa informação ou esse acesso a um profissional ele fica muito restrito às capitais. A verdade é isso que acontece. Ela é muito restrita às capitais e nos interiores, principalmente dos estados menores, como Alagoas e de algumas regiões aqui do Brasil, as pessoas não têm esse acesso. E a gente está querendo trazer, de fato, esse acesso, principalmente para ensinar.
Porque eu acredito muito que se a gente ensinar o cara a fazer, dar todos os passos, como tudo na vida, se alguém ensina a fazer uma coisa, você vai muito provavelmente depois de um tempo começar a fazer sozinho, não é óbvio? Você vai ter dúvidas, vai ter questionamentos em relação àquilo, mas o pontapé inicial, que é saber o que saber o que fazer, né? O que você tem que fazer, você já deu. Então a gente acredita muito nisso hoje. Enfim, tem uma demanda legal, a gente está vindo com uns projetos, não vamos dar spoiler não, mas uns projetos bacanas aí para o pessoal aqui de Palmeiras e região também. Eu não digo é nada. Logo breve vocês vão ver aí muita coisa boa, né? Com certeza. Tomara que venha para ajudar muitos palmeirenses, que eu sou apaixonado por essa terra. Nasci aqui, nasci no Hospital Santa Rita e sou de Quebrangulo, moro em Quebrangulo há muito tempo, meus pais são de lá. Eu sempre estudei por aqui. Sim. Então eu sempre vi essa cidade se movimentar e é um prazer ter uma pessoa hoje aqui tão expert em investimentos que... Nada, claro, eu sou um mero aprendiz a vida toda. A gente sempre está aprendendo. A gente tem que aprender, aprendendo com todo mundo. A gente aprende com o cara que está no sítio, a gente aprende com o cara que está ali focado dentro do escritório, a gente aprende com o cara que está na rua. E eu estava pensando nisso hoje, inclusive, que é uma frase que eu sempre via muito dentro de casa, principalmente minha mãe falar, que é o seguinte: ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender e ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar. Independentemente, você sempre vai aprender. Então, a gente tem que estar com os olhos abertos, tem que estar com o ouvido aberto a ensinar, a aprender e escutar com qualquer pessoa que seja, bicho, porque você sempre vai conseguir ensinar alguém, sempre vai conseguir tirar um ensinamento também, né? Isso é muito importante. Tá sempre ligado, querendo aprender em tudo mesmo. Doutores, esse foi mais um podcast, né, falando sobre empreendedorismo, falando sobre investimentos, e espero ter diversos outros aqui que venham e possam ajudar a você que está nos assistindo. Matheus, meu irmão, muito obrigado. Uma satisfação imensa ter você aqui no podcast. Satisfação toda minha. Acredito que você vai voltar outras vezes, que vai surgir dúvida demais. Isso aqui foi só a introdução. É um assunto muito amplo, né? A gente deu um resumão aqui para quem está querendo começar, mas acredito que foi de uma vasta experiência, uma vasta toque para você começar. Então não perca tempo, comece com 10, com 20, com o que você puder, de preferência com seus 10% do que você recebe, e vai dar tudo certo com fé em Jesus Cristo. Muito obrigado e espero ter ajudado a todos, viu? Tamo junto. Valeu, pessoal.